Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma edição do Evangelho à Luz da Doutrina Espírita. Que nossos corações possam estar abertos para receber as mensagens que iremos compartilhar nesta noite. Que nossas almas se elevem a Deus, ao Mestre Jesus e à espiritualidade amiga que nos acompanha incansavelmente diariamente. Que nossa caminhada possa ser em passos firmes, na fé, com muito aprendizado e muito amor. Esta noite nós vamos comentar sobre uma passagem que está dentro do livro Boa Nova, psicografada por Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. A passagem a que nos referimos chama A Oração do Horto. Está no capítulo 27 do livro Boa Nova. E começa assim: Jesus, após o ato de humildade de lavar os pés de todos, orou fervorosamente, com um sentimento de que havia chegado a sua hora. Agradeceu a oportunidade a Deus e pediu-lhe forças ante o pressentimento do episódio da crucificação. Terminada a prece, Jesus se retirou com 3 dos seus apóstolos, Simão Pedro, Tiago e João, e se dirigiu ao Monte das Oliveiras, onde costumava meditar. Os demais companheiros se dispersaram, enquanto Judas, afastando-se com passos vacilantes, não conseguia aplacar a tempestade de sentimentos que lhe devastava o coração. Ao chegar ao monte, o mestre, em tom sereno e resoluto, fala aos seus apóstolos: esta é a minha derradeira hora convosco. Orai e vigiai comigo, para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. Assim dizendo, afastou-se a pequena distância, onde permaneceu em prece, cuja sublimidade os apóstolos não conseguiram acompanhar. Então puseram-se a meditar silenciosamente. Entretanto, sem que pudessem explicar o motivo, adormeceram no decurso da oração. Passado algum tempo, acordaram ouvindo o mestre que lhes observava: despertai, não vos recomendei que vigiasseis? Não podereis velar comigo 1 minuto? Então Jesus lhes contou que fora visitada por um anjo de Deus que o confortara, o preparara, o amparara para o martírio supremo. Mais uma vez, Jesus lhes pediu que orassem com o coração e novamente se afastou. Contudo, os discípulos, insensivelmente, cedendo aos imperativos do corpo e esquecendo as necessidades do espírito, de novo adormeceram em meio à meditação. Despertaram com o mestre a repetir: não conseguistes então orar comigo? Antes, porém, que pudessem justificar de novo a sua falta, um grupo de soldados e populares aproximou-se, vindo Judas à frente. Judas avançou e depôs na fronte do mestre o beijo combinado, ao passo que Jesus, sem denotar nenhuma fraqueza e deixando a lição de coragem de seu afeto aos companheiros, perguntou: amigo, a
que vieste? Não obteve respostas. Os mensageiros dos sacerdotes prenderam-no e lhe manietaram as mãos como se fizessem a um salteador vulgar. É importante nós destacarmos aqui que Jesus tratou Judas como um amigo, mesmo ante ao ato de traição, porque Jesus separava as atitudes do homem. O afeto que ele tinha por Judas não modificou. Eles sabiam que eram as fraquezas do espírito e que em algum momento seriam superadas. Ante tudo isso, toda essa história que foi comentada até agora, narrada, vejamos a disposição psicológica dos discípulos. Com exceção de João, que ficou ao lado de Maria até o instante derradeiro, todos os outros discípulos debandaram, fugiram, porque eles estavam com medo, receosos da perseguição. Eles estavam entre a dedicação ao Cristo, que eles conviveram e amaram, e o medo. Alguns foram embora para outros lugares e outros ficaram por perto, mas mudaram as suas vestes para que não fossem reconhecidos. Lembremos que nós também ficamos entre a dedicação e o medo. Nós também alimentamos o medo. Nós também alimentamos a dúvida, apesar de tudo que nós já recebemos. Apesar da fé que já deveria ter alcançado os nossos corações, ainda alimentamos a dúvida e o medo. Esse momento atual da pandemia está nos mostrando isso claramente, onde muitos esquecem as lições dos espíritos e entram em processo de tristeza, de depressão, de ansiedade, de pânico, porque isso é da fragilidade do espírito. Isso faz parte do nosso processo evolutivo. Ainda não temos a fé que deveríamos ter, porque precisamos desenvolver. A doutrina espírita nos oferece toda essa possibilidade. Voltando à história, os discípulos só iriam pacificar os seus corações após Jesus aparecer em corpo espiritual para Maria de Magdala e em tantas outras oportunidades. Aí eles renovavam a sua fé. Foi preciso Cristo voltar para poder pacificar os corações dos apóstolos. E nós, será que nós não nos vemos nessa mesma situação? Nós precisamos pacificar os nossos corações com a volta do Cristo. A volta do Cristo se deu através da doutrina espírita. O Cristo coordenou pessoalmente a chegada da doutrina espírita, os ensinos que foram trazidos. Nós precisamos também acordar como os apóstolos não acordaram. Jesus está vindo também nos tirar do sono da escravidão à matéria, para que possamos entender e aproveitar as lições e vivenciarmos esses momentos com mais confiança. Jesus não fez nenhuma reprovação aos apóstolos que o abandonaram. Ele compreendia o nível evolutivo de cada um deles e sabia que isso era natural naquele momento para eles. Nós também precisamos dessa compreensão
quando estamos lidando com outras pessoas. Compreender que as fragilidades nos caracterizam ainda. Todos nós, uns têm mais, outros têm menos, mas todos temos essas fragilidades. Cada pessoa tem o seu testemunho, tem o seu momento de despertar, tem o seu momento de compreender as lições. Quando passou tudo isso, Jesus foi crucificado, João, o apóstolo João, passou a refletir muito sobre o que tinha acontecido. Ele queria entender a razão porque ele havia dormido naquele momento tão importante que o Cristo precisava tanto dele. Ele precisava atender ao pedido do Cristo e ele dormiu. Logo ele que tanto amava. E isso no momento em que o coração de Jesus mais precisava de afeto. Por muitas vezes João se dirigia ao mestre em lágrimas, em fervorosas orações, implorando que João tenha se descuidado na hora extrema. Vejamos aqui o arrependimento, o sentimento de culpa que João ficou após ter dormido. Quando passa tudo aquilo, ele cai em si e percebe e questiona como ele pôde ter falhado. Assim somos nós também, que cometemos as nossas falhas e depois despertamos e trazemos o sentimento de culpa, o que não deve nos paralisar, mas sim nos impulsionar para frente, para nos melhorarmos, nos corrigirmos. Muitos de nós dormimos do berço ao túmulo. Estamos voltados ao mundo material e não damos valor às questões espirituais. E quando voltamos ao mundo espiritual, temos a mesma amargura de João. Temos a vergonha pelas nossas atitudes que tomamos e aí queremos voltar rapidamente para podermos corrigir. Mas nem sempre isso é possível. Por isso, a lição é para acordarmos já para os ensinamentos do Cristo, para os verdadeiros valores da vida. Certa noite, durante o sono, como numa atmosfera de sonho, João verificou que o mestre se aproximava. E aí, Jesus disse a João: João, a minha soledade no horto é também um ensinamento do Evangelho. E ele vai explicar que cada espírito na terra tende a ascender sozinho ao calvário de sua redenção. Muitas vezes com a despreocupação dos entes mais amados do mundo. A evolução é um processo que nós vamos ter que conquistar sozinhos. Ninguém pode fazer nada por nós. E muitos de nós vamos entrar nesse processo ao lado de outros que ainda permanecem dormindo. Em face dessa lição, o discípulo do futuro compreenderá que sua marcha tem que ser solitária, uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entregam ao sono da indiferença. Muitas vezes, os nossos companheiros de confiança
os nossos familiares, estão no sono da indiferença. E nós precisamos, ainda assim, galgar o nosso calvário de redenção. Aprendendo a necessidade do valor individual no testemunho, nunca deixeis de orai e vigiai. Nós não podemos nos blindar das vicissitudes e nem podemos proteger todos que amamos. Jesus deixou que João passasse pelo seu próprio amadurecimento e assim também nós precisamos passar. As fragilidades dos apóstolos se identificam conosco. Elas são as nossas próprias fragilidades. Entendemos que esse caminhar é individual. Ninguém pode fazer por nós algo relativo à nossa evolução. Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. Essa frase está numa mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, e chama-se assim, ó, o nome da mensagem é Velar com Jesus. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecido e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse velar comigo? Mateus capítulo 26, versículo 40. Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar que, em sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, estes mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememorarmos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos seus próprios desejos, a observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sobre o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador, mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro: então, nem por uma hora pudeste velar comigo? Em verdade, se ainda não podemos permanecer com o Cristo, ao menos uma hora, como pretendemos a divina união para a eternidade? E com essa leitura, eu ressalto para todos nós que o momento é agora, é o momento do nosso despertar. Não podemos mais continuar dormindo na ilusão material. Chega a hora do nosso despertar. E o nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, nos manda a dor, nos manda o trabalho, para que nos ajude nesse despertar.
que essas mensagens possam ter tocado os nossos corações e que possamos nos manter com fé, juntos a Jesus, acordados para a realidade espiritual, que é a verdadeira realidade que precisamos nos atentar. Muito obrigada pela oportunidade. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja.